Nos últimos dias, toda a população vem sendo abraçada por uma avalanche de informações acerca do novo coronavírus e da Covid-19. Muitas dessas informações são verdadeiras e por isso úteis. No entanto, existe uma grande quantidade de informações que são falsas e são perigosas, portanto, e acabam muito mais atrapalhando do que ajudando em termos de enfrentamento dessa pandemia. A expressão fake news ficou bastante conhecida no Brasil, especialmente depois das últimas eleições presidenciais. Se a gente fosse fazer uma tradução literal do que significa fake news, a gente poderia dizer que são notícias falsas. Apesar de parecer pra gente um termo novo, o dicionário Merriam-Webster aponta que essa é uma expressão que já vem sendo utilizada desde o século XIX, especialmente ali no final daquele período. Na verdade, se a gente parar pra pensar, contar uma história falsa é tão antigo quanto a história da humanidade, não é verdade? Mas a problemática que existe por trás de uma fake news é o tipo de prejuízo que essa notícia falsa pode trazer para a vida das pessoas. Você acha que tudo isso que eu estou falando pode ser um grande exagero? Será? Eu convido vocês a olharem qualquer tipo de postagem relativa à Covid-19. Dependendo do ambiente, do local onde ela é postada, é possível a gente encontrar ali um monte de pessoas desacreditando da existência da doença e sequer da existência do novo coronavírus. Isso é um entrave muito significativo dentro das políticas de prevenção e controle dessa pandemia. Não se proteger agora se traduz na possibilidade de infecção não apenas da pessoa que decide não olhar para as medidas de prevenção, mas de uma série de pessoas que convivem ao redor desse indivíduo. Por isso, pensando nessa problemática, eu separei 5 das principais fake news que estão rolando aí pelas nossas redes sociais para a gente discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Fake news número 1, tomar chá de alho. Será que funciona? Existe uma publicação circulando no Facebook que afirma que um médico chinês descobriu e recomenda a utilização de chá de alho para curar pacientes com a Covid-19. No entanto, se a gente faz uma busca dentro das pesquisas e publicações científicas sobre o tema, a gente não encontra nada que confirme isso. É fato que a ciência aponta o alho como um importante agente de controle de micro-organismos. Muitas preparações naturais indicam a utilização de alho para o combate e minimização de danos de outros organismos, mas não do novo coronavírus. Para a gente fazer uma recomendação como essa, mesmo se tratando de um produto natural, a gente precisa testar. E não há na ciência qualquer tipo de indício de que alho sirva para combater o novo coronavírus. O mesmo vale para o mel e para o própolis, que também tem sido alvo de constantes fake news acerca do tratamento da Covid-19. Agora a fake news número 2. Eu tenho certeza que essa um monte de gente recebeu, que é tomar bebidas quentes. Será que isso funciona? Existe uma indicação na ciência de que a partícula do novo coronavírus perca a atividade de infecção quando exposta a uma temperatura que varia de 56 a 65 graus Celsius. E é daí que surgiu essa fake news. Temperaturas como essas, ou na verdade até bem maiores do que essas, são as temperaturas que a gente utiliza normalmente para fazer esterilização de objetos, materiais e equipamentos hospitalares que são possíveis de serem aquecidos. No entanto, gente, é impossível a gente aquecer o nosso corpo a uma temperatura tão alta e ainda assim a gente se manter estável. E quando eu falo estável, eu estou falando de se manter vivo. O nosso corpo tem uma série de proteínas que funcionam bem, numa média de temperatura que gira ali em torno dos 36 graus. Na verdade, qualquer aumento de temperatura 4, 5 pontos a mais dessa média, que é de 36 graus, já começa a trazer um prejuízo bastante significativo para o nosso corpo, que na verdade tenta manter sempre a nossa temperatura numa região de estabilidade. Então, tomar bebidas quentes não vai trazer nenhum tipo de benefício no combate ao novo coronavírus. Então, mais uma fake news. Agora, fake news número 3. Beber água a cada 15 minutos ajuda a combater os sintomas da Covid-19? O mito por trás dessa fake news se dá pela ideia falsa de que, ao bebermos água, o líquido vai empurrar o vírus pelo esôfago, que vai chegar no estômago, e lá esse vírus vai ser eliminado pelo nosso suco gástrico. Então, se o vírus desce pelo esôfago e vai para o estômago, teoricamente ele não conseguiria chegar nos pulmões, correto? A gente bem que queria que fosse fácil assim, né? O que os cientistas afirmam é que o vírus precisa de segundos ou minutos para se aderir aos tecidos da mucosa respiratória.
Então, rapidamente ele já se adere àquelas células e fica ali, parasitando. Por conta desse rápido reconhecimento e aderência, o vírus fica ali, confinado àquela região da garganta, sem possibilidade de ser arrastado pela água que a gente está tomando, achando que vai empurrar o vírus para o estômago. No entanto, tomar água e se manter hidratado é sempre muito bom. A quantidade de líquido ideal para cada pessoa gira em torno de uns 2 litros diários. Então, se mantenham hidratado, mas saibam que isso não vai fazer com que você fique livre da Covid-19 ou não seja infectado pelo novo coronavírus. Agora, fake news número 4. Será que comer alimentos com pH maior que o do coronavírus ajuda a gente a não desenvolver a Covid-19? Primeiramente, é importante que a gente defina o que é esse tal desse pH. O pH é uma medida em química que serve para a gente definir se alguma coisa é ácida ou básica. Ela é uma escala que varia de 0 a 14 e no ponto médio, que é o 7, a gente tem a representação do ponto neutro. Tudo que está abaixo de 7 é ácido e tudo que está acima de 7 é básico. As frutas, de um modo geral, limão, melancia, manga, laranja, tem um pH que gira em torno ali da região da basicidade, tem um pH próximo de 9, 8,5, 9. Daí, quem recebeu essa fake news recebeu uma lista de uma série de frutas, verduras, hortaliças que tem um pH mais básico, ou seja, maior que 7, e que teria, teoricamente, ação sobre o vírus, que tem um pH que gira em torno de 4,5, 5. A primeira coisa que está errada nessa fake news é que vírus não tem pH. Os outros grupos de micro-organismos, como bactérias, fungos, protozoários, são organismos que se constituem em células, mesmo que seja uma, como é o caso das bactérias. E numa célula, sim, a gente consegue medir o pH. Os vírus, no caso, eles não são compostos por células. Eles têm uma camada de proteína e um material genético. E isso não constitui a estrutura celular. Por isso, é completamente equivocado, errado dizer que o vírus ele tem um pH que está girando ali em torno de 4,5, 5, não sei, nem lembro direito o que está escrito lá. Mas esqueçam que isso aí não é verdade. A segunda coisa é que nós somos seres homeostáticos. O que isso significa? Que a nossa temperatura e o nosso pH é regulado internamente pelo nosso corpo. E esses valores, eles não mudam, eles não variam em função daquilo que a gente vai comendo. Então, tomar 1 litro de suco de limão não significa que você vai ficar imune ao novo coronavírus. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai estar colocando no teu corpo uma grande quantidade de vitamina C. E essa sim tem um potencial bastante impulsionador e significativo sobre o nosso sistema imunológico. Provavelmente as tuas respostas de defesa vão ficar mais rápidas, mas que você vai ficar imune ao novo coronavírus porque está tomando um suco que tem teoricamente um pH mais básico, ou seja, maior que o do vírus, isso aí não é verdade. E claro, sempre fica aquela recomendação de que a gente faça uma alimentação o mais balanceada possível. Quanto mais nutrientes, vitaminas, minerais a gente conseguir absorver e obter por meio da nossa alimentação, teoricamente mais protegido a gente vai estar e com mais força o nosso sistema imunológico vai conseguir combater possíveis invasores e infecções. E para a gente finalizar, a fake news número 5 vai dizer para a gente que os Estados Unidos liberaram o uso da cloroquina para todos os pacientes com a Covid-19. Será? Várias mensagens têm circulado nas redes sociais afirmando que o FDA, que é um departamento análogo à Anvisa que a gente tem no Brasil, teria liberado o uso generalizado de cloroquina para pacientes que estão com a Covid-19 nos Estados Unidos. Essa informação é falsa, e assim como no Brasil, a cloroquina lá nos Estados Unidos ela está sendo empregada e utilizada apenas para pacientes em estado grave da Covid-19. Isso se dá porque muitos estudos e resultados acerca desse medicamento não são conclusivos e muito ainda a gente precisa entender e estudar a fim de conseguir indicar a utilização de forma ampla da cloroquina e hidroxicloroquina. Então eu apresentei para vocês 5 das principais mensagens que eu recebi ao longo desses dias de isolamento social aqui na minha casa por meio das minhas redes sociais. O que eu percebo olhando para essas fake news é que geralmente elas vêm acompanhadas de um argumento de autoridade. O que seria isso, Thiago? Seria acompanhada de uma expressão doutor fulano de tal, diretora do centro de saúde X. E aí, o que a gente pode fazer para descobrir se essa mensagem ela é verdadeira ou falsa? Uma das coisas que eu faço sempre, especialmente se eu recebo mensagens na forma de áudio, é pesquisar se o nome daquela pessoa, daquele profissional que está sendo citado ali, efetivamente existe e se ele realmente exerce a função que está sendo dita ali naquela mensagem.
Quando a mensagem é escrita, existe uma ferramenta bastante interessante que foi colocada nessa última versão do WhatsApp que serve para a gente fazer uma busca rápida acerca daquele assunto na internet. Eu vou mostrar para vocês agora como que essa ferramenta funciona. Olha só, aqui eu tenho o print de um dos meus grupos de WhatsApp e nesse grupo aqui eu recebi justamente a mensagem que compõe a nossa quinta fake news, que fala da utilização generalizada de hidroxicloroquina pela população americana que está desenvolvendo a Covid-19. O que o WhatsApp instalou nessas últimas versões do aplicativo que pode nos ajudar ao combate dessas fake news? Uma lupa, essa lupa aqui, ó, que vem agora acompanhando todas as mensagens que foram encaminhadas. A partir do momento que a gente clica nessa lupa, a gente é direcionado para uma página na internet, no meu caso, abre uma página lá no Google, onde eu tenho a oportunidade de verificar se essa informação ela é verdadeira ou se ela é uma fake news. Uma outra coisa que a gente pode fazer para tentar combater e minimizar os efeitos da fake news é não compartilhar qualquer tipo de mensagem. Então, mensagens sensacionalistas, áudios tendenciosos ou informações que você não tenha certeza, deixe para você, não passe isso para frente. As fake news podem ser tão prejudiciais que podem levar muitas pessoas à morte. A gente tem visto isso todos os dias acontecer por meio daqueles indivíduos que decidiram não acreditar na mídia e nas informações acuradas que a ciência tem levantado. Por isso, nessa história toda, é importante que a gente decida de que lado que a gente vai ficar, da informação ou da desinformação.